Olá, o Jornal Integração desta sexta-feira está no ar. Veja agora o que é destaque na edição de hoje. Serviços de saúde pública para mulher registram alta procura em Pará de Minas. Vacina anti-HPV está disponível na rede pública de saúde e doses serão levadas até as escolas. Governo federal antecipa pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS. Última parcela do IPVA começa a vencer em Minas a partir da próxima segunda. E você confere ainda que pessoas em situação de rua são flagradas fazendo sexo no hall de entrada de escola pública aqui de Pará de Minas. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Integração. Uma ótima noite para você. O Sistema Público de Saúde em Pará de Minas oferece diversos atendimentos para o bem-estar da mulher. A porta de entrada para os exames preventivos são as unidades básicas de saúde e os casos mais urgentes são encaminhados para o AME. A missão da equipe é conscientizar a cada dia mais mulheres sobre a importância dos cuidados com a própria saúde. Cuidar da casa, marido, filhos e ainda da vida profissional. Com tantas responsabilidades, muitas mulheres acabam deixando o cuidado com a saúde para depois. De acordo com a ginecologista Marisa Lara, as consultas e exames devem ser feitos com rotina para a prevenção a várias doenças. Por isso é importante ficar atenta aos sinais. O câncer de colo de útero, por exemplo, se manifesta em sintomas como sangramento e dores. Você tem o corrimento aumenta, você pode ter um corrimento sanguinolento, você pode ter um sangramento na relação. Então, são sinais de alerta, não é isso? Que a paciente deve ser examinada. Dor, né, no baixo ventre, dor na relação, são sintomas que deixam a gente mais alerta. Já o câncer de mama é o mais incidente no público feminino, doença mais silenciosa, mas os sintomas podem ser notados com o exame de toque. É importante que você faça o autoexame e que também siga o protocolo da mamografia, né? Porque a mamografia ainda é o principal exame que nós temos para detectar o câncer de mama. Em Pará de Minas, o Sistema Público de Saúde oferece diversos serviços para trazer mais qualidade de vida e saúde à mulher. Os primeiros atendimentos devem ser feitos nas unidades básicas de saúde. Os exames preventivos são agendados mensalmente. Não esperar uma data específica, como Outubro Rosa, que a gente preconiza muito falar sobre a mama. Gente, Pará de Minas tem uma campanha linda, que é Pará de Minas Sempre Rosa. Então, vamos nos cuidar o ano todo. Esperar. Eu comecei a sentir, não tenho histórico. Não aguarde isso. Já procure, se cuide, entendeu? O acesso é fácil, entendeu? É um exame muito simples, onde pode fazer um diagnóstico diferencial na sua vida. Depois da primeira avaliação feita nas unidades básicas de saúde, as mulheres que necessitam de outros tratamentos que requerem mais cuidado são encaminhadas aqui para o ambulatório médico de especialidades. Aqui no AME, no ano passado, por exemplo, foram mais de 1.650 consultas ginecológicas agendadas. E neste ano, esse número já chega a mais de 800 atendimentos. Chegou aqui, teve alterado na sua unidade básica de saúde, a enfermeira encaminhou o mesmo médico, aqui as médicas elas vão avaliar, vão fazer um CAF, uma colposcopia, ou algum exame complementar que tem que ser feito no hospital. Caso esse exame ele venha alterado, ele é encaminhado para a oncologia, isso é um facilitador porque tudo é muito rápido. A gente tenta fazer esse exame e, além disso tudo, temos ultrassom. Aqui mesmo, na hora que fez o exame, tá aqui, a médica fala, sinaliza, preciso fazer ultrassom. A gente já faz o sinal, às vezes até no mesmo dia ou na semana seguinte. Para o quê? Para ser precoce, iniciar o tratamento. Então, aqui o AME, ele é todo estruturado por quê? A gente pega e já vai captando essa paciente para ela o quê? Vamos iniciar ela aqui, já está aqui, vamos fazer já esse exame para esse e ir direcionando ela. Ou se for para o TFD, a gente sinaliza que isso é uma urgência. Então, a equipe toda aqui é estruturada para isso, ficar observando os exames que estiver alterado para a gente já fazer essa captação. Bom, e por falar em saúde, a vacina contra o HPV, importante na prevenção a doenças como câncer de colo de útero, está disponível na rede municipal de saúde. Os esforços para atingir o público-alvo do imunizante estão sendo intensificados.
Desde 2014, o imunizante contra o papiloma vírus humano, mais conhecido como HPV, faz parte do calendário nacional de vacinação. Ele é importante para a prevenção do câncer de colo de útero, além de outros 5 tipos de câncer, e está disponível para jovens de 9 a 14 anos de idade. Em 2024, o Ministério da Saúde alterou o esquema de vacinação, adotando a dose única para a proteção contra o vírus. O esquema anterior eram 2 doses e, através de estudos e evidências científicas, foi verificado que uma dose só é suficiente para a proteção dos indivíduos, né? A meta de vacinação do público-alvo é de 95%, mas os números em Pará de Minas ainda estão bem abaixo disso. Por ser uma doença sexualmente transmissível, é fundamental que meninos e meninas estejam protegidos. É um percentual maior de meninas se vacinando do que de meninos, tá? Hoje, Pará de Minas está com uma cobertura, um público feminino de 66% contra uma cobertura de meninos de 58%. E uma das estratégias adotadas pela Secretaria de Saúde para ampliar a vacinação contra o HPV é uma reunião que será realizada na próxima semana com educadores de todo o município. Nesse encontro serão definidas as estratégias e o cronograma para a vacinação dos jovens. Uma ação que será repetida pela Secretaria Municipal de Saúde neste ano é a utilização do Vacimóvel nas escolas, um reforço a mais para ampliar a aplicação das doses, disponíveis em todas as 25 unidades básicas de saúde do município. Embora possa ser encontrada também na rede privada, o valor costuma ser alto e inacessível para a maior parte da população. Infelizmente, as pessoas, ainda têm aquela consciência do que o que é de graça, é pior do que em relação à vacina do privado, mas é a mesma vacina, gente. Ela pega os mesmos tipos virais que a vacina do privado. Bom, vamos agora para a previsão do tempo. Para este sábado, o clima continua com tempo quente e há previsão de pancadas de chuva, sobretudo na região metropolitana e também no sul de Minas, onde passa aí um ciclone subtropical. Você vai ver agora na tela como fica o tempo aqui na cidade e em outros municípios da nossa região. Em Pará de Minas, mínima 18, máxima de 23 graus. Em Pequi, mínima 19, máxima de 23. Em Onça de Pitangui, mínima 18, máxima de 24 graus. Em Quartel-Geral, também na região centro-oeste, mínima 19, máxima de 24 graus. E em Belo Horizonte, capital mineira, mínima 19 e a máxima chega aos 23 graus. Bom, e o governo federal, em mais um ano, vai antecipar o 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS. A medida visa injetar quase 74 bilhões de reais na economia brasileira. Aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do INSS começam a receber a primeira parcela do 13º salário a partir de 24 de abril, de acordo com o número final do cartão do benefício. O primeiro pagamento será feito de 24 de abril a 8 de maio. A segunda parcela será depositada de 26 de maio a 6 de junho. A antecipação vai injetar cerca de 73 bilhões e 300 milhões de reais na economia brasileira. A medida foi anunciada pelo presidente Lula durante evento em Brasília e atende a um pedido do ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. Vale lembrar que beneficiários do BPC, o benefício de prestação continuada e da renda mensal vitalícia, por lei, não têm direito ao 13º. Começa na próxima segunda-feira o vencimento da terceira e última parcela do IPVA de 2025 em Minas Gerais. Os contribuintes devem ficar atentos aos prazos, formas de pagamento e cuidados também para evitar os golpistas. O pagamento da última parcela do IPVA de 2025 começa nesta segunda-feira, 7 de abril, e segue até sexta-feira, de acordo com o final da placa do veículo. Os vencimentos ocorrem da seguinte forma: placas 1 e 2 no dia 7, 3 e 4 no dia 8, 5 e 6 no dia 9, 7 e 8 no dia 10
e 9,0 no dia 11 de abril. No caso de você não ter pago a primeira ou a segunda parcela, não tem problema. Você emite normalmente a terceira parcela e os seus juros irão ser calculados automaticamente. Até o momento, 7,9 bilhões de reais já foram arrecadados, o que equivale a 66% da previsão total de 11,9 bilhões de reais. O imposto pode ser pago em terminais de autoatendimento, internet banking e agências bancárias credenciadas. Uma dúvida muito comum é quanto à destinação do IPVA. O IPVA é um imposto em que 40% é destinado ao município, da onde o carro circula, 40% fica com o Estado e 20% é destinado à educação. Importante, ele financia diversas políticas públicas, não só no Estado, como nos municípios. E uma outra ideia errada é que o IPVA está conectado à manutenção das nossas estradas e rodovias, Não, o IPVA é um imposto genérico e ele é responsável por financiar diversas políticas públicas fundamentais para o Estado de Minas Gerais. A Secretaria de Fazenda alerta que não envia boletos por e-mail, SMS ou por WhatsApp. Além disso, qualquer oferta de desconto acima de 3% deve ser vista com desconfiança. Para evitar golpes, a recomendação é sempre acessar os canais oficiais. Os cuidados aqui são os cuidados básicos. Nunca acesse links estranhos, acesse o site da Secretaria de Fazenda, evite procurar nos sites de busca palavras como IPVA 2025, Secretaria de Fazenda do Estado de Minas Gerais. Digite o sítio eletrônico da Secretaria de Fazenda e lá você vai conseguir emitir a sua guia ou fazer o pagamento via Pix. Sempre observar se o destinatário daquela guia está indicado como Estado de Minas Gerais e, depois disso são os cuidados básicos de qualquer relacionamento na internet. Mais informações e emissão de guias estão disponíveis no site da Secretaria de Fazenda em www.fazenda.mg.gov.br. Um casal de pessoas em situação de rua foi flagrado praticando relações sexuais, na entrada da escola Governador Valadares. As imagens foram compartilhadas nas redes sociais e chocaram a população pela ousadia dos envolvidos. Quem passou em frente à Escola Estadual Governador Valadares na noite da última quinta-feira ficou impressionado com uma cena indecente. Um casal de pessoas em situação de rua fazendo sexo no hall de entrada da instituição. A direção da escola diz que não é a primeira vez que algo do tipo acontece. A nossa escola é uma escola de centro, tombada pelo patrimônio histórico, por isso é inviável a questão das grades à frente da escola. O próprio patrimônio não nos deixa colocar essas grades aqui, mas o portão fica trancado, com uma corrente cadeado, A gente colocou as lâmpadas de novo acesas na frente da escola, não foi por acaso, foi também por precaução, e mesmo assim a gente teve esse dissabor. O que chama mais atenção é que o fato aconteceu por volta das 6h30 da noite, um horário com ainda muito movimento no centro da cidade. Pessoas saindo do trabalho, outras chegando para a missa na Igreja da Matriz. As imagens, registradas pelo Circuito de Segurança da escola, foram enviadas às autoridades. A gente tem câmeras 24 horas e o alarme das câmeras do lado de fora, eles não soam, só soam quando entram dentro da escola. Então, essa parte de fora aqui, a gente só tem a visualização. A gente tem o controle de tráfego de veículos, de pessoas, mas dentro da escola é que ele é acionado. Então, não tem como a gente prever essa entrada aqui, A gente está vulnerável a isso. A gente conseguiu, sim, identificar os envolvidos, Eles já são conhecidos aí no nosso meio, já foram conduzidos até pela Guarda Municipal, e eu chamo a atenção até mesmo da própria população nesse tipo de situação, A segurança pública, ela é um dever nosso, do Estado, mas ela é uma responsabilidade de todos. Então, a população, ao deparar com o fato,
né, além de gravar e dar publicidade nisso, acionar as forças de segurança pública, que a gente possa, né, diante do flagrante delito, estar conduzindo essas pessoas que estão ali praticando essa infração. O comandante da Guarda Municipal esclarece que a simples presença de pessoas em situação de rua nos locais públicos não é uma questão de responsabilidade das forças de segurança, mas todo tipo de atitude suspeita pode e deve ser denunciada pela população, acionando a Guarda e a Polícia Militar. A gente pede o apoio da população para estar acionando as forças, né? A gente saber que não consegue estar em todos os locais ao mesmo tempo, por isso essa parcela de responsabilidade ela é passada para cada um, para que todos contribuam para a segurança pública da nossa cidade. Bom, e apesar da resposta da Guarda Civil e da situação toda ser um constrangimento só, a pergunta que fica é: Pará de Minas se tornou terra arrasada? Porque o pensamento que se tem é que se pode fazer qualquer coisa, invadir escolas para relações íntimas, desrespeitar autoridades e nada acontece. Não é de hoje que as pessoas em situação de rua usam e abusam dos espaços públicos, descumprindo regras, leis, mas acima de tudo a sociedade. Algo tem que ser feito e não dá para ficar esperando qual a próxima dessa turma que chega todos os dias na nossa cidade, como se diz na música, sem lenço, sem documento e agora sem roupa também, como foi o caso de ontem. Aonde é que nós vamos parar? Bom, e com isso o Jornal Integração de hoje fica por aqui. Eu te encontro novamente na segunda ao meio-dia no Informativo TVI e também aqui na nossa programação neste sábado com observações. Você fica muito bem informado também acessando tvitv.com.br e, claro, nos seguindo nas redes sociais. Uma ótima noite para você e um excelente fim de semana.